Bem, pessoal, hoje nós iremos falar de definições básicas quando envolve aí a segurança do trabalho. Nós vamos ver definições e demais conceitos relacionados à segurança do trabalho, a acidente, a lesões e outros assuntos aqui. Então, vamos lá. Então, nós veremos definições aqui que servem como embasamento para estudos, no decorrer da disciplina. E a principal fonte aqui para a gente ter acesso a essas informações, do qual foram extraídas, é a NBR. Então nós vamos seguir essa NBR, o material trabalha dessa forma. Então vamos lá adiante. Primeira situação de definição básica é a lesão corporal. O que é uma lesão corporal? Vocês já devem saber o que é a lesão, quando a pessoa está lesado por alguma situação, seja física ou psicológica. Nesse caso é físico porque ele está falando em situação corporal. Então nós temos aqui um tipo de lesão física. E esse dano, como mostra aqui a figurinha do rapaz, quando ele machucou aí a perna, o braço, alguma pancada que levou, um corte, uma fratura e etc. Uma queimadura, um choque elétrico. Então isso são lesões corporais, é uma lesão corporal. Perturbação funcional, outro conceito. Aguentem aí, que hoje é só conceito, teoria pura. Perturbação funcional é o prejuízo do funcionamento de qualquer órgão ou sentido. Exemplo, a perda da parte da visão por parte de um trabalhador. Por exemplo, o rapaz trabalhou, vai lá, teve algum pó químico, algum líquido, ou exposição a raios, ou ainda exposição ao fogo, e fez com que ele perdesse a visão. Isso é um tipo de perturbação funcional. Observe também esse rapazinho aqui, Vamos dizer que ele trabalhou muito tempo com algo que trouxe para ele alguma perturbação funcional. Ele trabalhava com martelete, depois eu vou botar a imagem aí para vocês verem. E aí, por causa desse uso desse martelete, ele teve uma perturbação no sistema aí nervoso. Por realizar esse tipo de trabalho, fez com que ele pudesse perder a sua audição. Acidente pessoal é qualquer acidente que tem um acidentado. Por exemplo, ocorreu um acidente, o cara se cortou. Então, é um acidente pessoal. Então, acidente pessoal é quando existe o acidente, mas não tem um acidentado. Por exemplo, nesse caso, vai ser aquele cuja caracterização independe da existência do acidentado. O cara deu uma ré, quebrou um portão, mas não machucou ninguém. Então, houve acidente, mas não houve acidentado. A lesão imediata vai ser aquela que pode ser verificada imediatamente, ou seja, no momento. O cara cortou a mão, o que acontece? Imediato, não é isso? Tem uma lesão imediata? Cortou sua mão, vai sair sangue, vai ter algumas complicações. Se for uma situação leve, nem tanto. Se for algo mais complexo, e aí precisa de socorro imediato. Então, lesão imediata no momento. Bateu, levou a pancada, cortou, sangrou, criou um galo, quebrou algum osso, então isso é uma lesão imediata. A lesão imediata ou tardia é aquela que se verifica imediatamente após a exposição da fonte da lesão, caso seja caracterizado no nexo causal, isto é, a relação da doença com o trabalho. Fica evidenciada a doença ocupacional. Vamos lá. Vamos dizer que um dia qualquer eu estava a trabalhar e aí eu escorreguei. Aí a pessoa escorregou, bateu ali a bunda no chão. O que a gente fala? Geralmente o que se fala? Quando é alguma coisa leve, a pessoa, não foi nada. Porém, no percorrer dos dias, dos meses, aquela pancadinha que seria leve, ela se tornou um problema, por exemplo, na coluna. Ou uma fratura que veio acontecer depois. Ou a perna que você bateu e não foi nada, mas depois você vai lá tirar um raio-x e o osso está trincado. Ou uma pancada na cabeça que você fala, não foi nada. Não foi nada não, só coisinha leve. Mas depois desenvolve um hematoma cerebral, por exemplo. Nesse caso é uma lesão tardia, imediata. Como acontece aqui. Aqui não é uma situação de trabalho, mas não tem aquela quedazinha que você cai, só foi uma pancadinha nem nada. Mas aí depois você vai lá no médico e seu osso está fraturado, está trincado, está fissurado,
Vamos lá. Acidente com lesão, gente, sem perca, ó, sem perda de movimento ou afastamento. Não tem aquele acidente que é leve? Aquele acidente que você aconteceu ali rapidinho, mas que não é preciso ali que você vai nem ao médico. Por exemplo, quem nunca machucou, por exemplo, o dedo com um martelo ao tentar pregar esse prego em algum local, alguma madeira, alguma parede, e aí deu uma porradinha aí, e esse dedo ficou ali um pouco, a unha fica até roxa. Então esse acidente sem perda de tempo ou afastamento, né, é quando o acidentado, recebendo esses primeiros socorros, ele pode exercer sua função normal no mesmo dia, dentro do horário normal de trabalho ou no dia imediatamente seguinte ao acidente no horário regulamentado, desde que não haja incapacidade. Então, se não tiver incapacidade, é como eu falei, são problemazinhos simples. É um machucãozinho ali no dedo, coisa leve. Já o acidente com lesão, perca de tempo ou afastamento é quando o trabalhador ele fica impossibilitado de retornar ao trabalho no primeiro dia útil imediato ao do acidente, provocando incapacidade temporária, permanente ou morte do acidentado. Por exemplo, a pessoa que machucou a mão, fraturou o osso da mão ou do pé ou do braço. Então isso aqui é um acidente com lesão com perca de tempo ou de afastamento, não é isso? Incapacidade temporária é a perca total da capacidade de trabalho por um período limitado de tempo, nunca superior a um ano. Detalhe dessa incapacidade é esta. Então é quando o acidentado, depois de algum tempo afastado do seu serviço devido ao acidente, volta a trabalhar executando normalmente suas funções, como as fazia antes do acidente. Então, vamos dizer que a pessoa quebrou a perna, né? A pessoa que quebra a perna, ele tem que ser afastado. Ela se afasta por um período até que ela esteja apta a retornar ao seu trabalho. Não é isso? Por exemplo, a pessoa que quebra a tíbia, a fíbula, ela passa aí pelo menos aí no mínimo 2 meses, né? De 2 a 4 meses para retornar. Então isso não é superior a um ano, então ele retorna. A incapacidade parcial e permanente são alguns detalhes que, embora pequenos, mas também é perigoso, né? Eu dei exemplo aqui do Lula, que ele não tem o dedinho dele, né? Então, por exemplo, esse tipo de lesão, de acidente que faz com que você tenha perca de parte do seu membro, é o que nós chamamos de incapacidade parcial e permanente. Parcial porque é parte do seu corpo e não vai comprometer a tua vida, mas que permanente porque você não vai ter mais como ter essa parte, talvez tenha que ser afastado deste serviço. Então vai ser a diminuição, né? A redução por toda a sua vida da capacidade para o trabalho, com redução parcial e permanente. Ele mostra aqui, por exemplo, como falei do Lula, a perca do dedo, do braço, da perna, no pé. A incapacidade total e permanente é parecida com a anterior, neste caso é uma situação além, né? Nós vamos tratar nesse caso aqui a invalidez para o trabalho. Essa incapacidade corresponde à lesão que, não provocando a morte, e possibilita o acidentado permanentemente de exercer qualquer atividade laborativa concedida após perícia. Por exemplo, a pessoa que ficou cadeirante porque levou um acidente, caiu de um andaime, levou uma porrada na coluna. Vamos dar o exemplo que essa pessoa estava viajando a trabalho e tem um acidente no meio do caminho. Esse acidente causa aí a invalidez dele. Por quê? Ele ficou ali cadeirante, ele ficou paraplégico. Então, é uma incapacidade total e permanente. Nós temos também a incapacidade temporária total. A incapacidade temporária total é a perca total da capacidade de trabalho, a qual resulte em um ou mais dias perdidos. Vamos dizer que o cara passou mal. Passou mal, passou uns dias afastado, mas só foi um susto. Então ele volta novamente ao trabalho. Morte ou óbito, não é preciso nem eu falar o que é morte ou óbito, né? Quando a pessoa está no trabalho e vem a falecer.
Dias perdidos. O que são dias perdidos? Vai ser os dias em que o acidentado ele não tem condições de trabalho. Os dias que o acidentado não pode estar no trabalho, que não pode comparecer porque está se recuperando de alguma coisa, segundo a orientação médica, nós chamamos de dias perdidos, DP. Nesse caso, por ter sofrido um acidente que causou incapacidade temporária, contados a partir do primeiro dia do afastamento e até o dia anterior ao dia de retorno ao trabalho. Então, são os dias perdidos. Então, dias perdidos é isso. Esses dias perdidos são contados de forma corrida, incluindo domingos e feriados. Tem gente que é esperto, né? Por exemplo, se eu tenho um atestado de 7 dias, não quer dizer que vai ser só de segunda a sexta. Então, se eu tenho um atestado aí, ó, e ocorreu um acidente comigo na segunda aqui, ó, são 7 dias corridos. Então, no dia 7, no dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12 e 13, eu fico afastado. Mas no dia 14 eu retorno. Tem pessoas, por exemplo, que não quer contar o domingo e nem o sábado, que é uma questão de esperteza e malandragem. Em caso de acidentes sem afastamento, quando o acidentado puder trabalhar no dia do acidente ou no dia seguinte, não são contados dias perdidos. Nós temos também os dias debitados. Nos casos que ocorrem na incapacidade parcial permanente, incapacidade total permanente ou morte, aparecem os dias debitados. Isso aqui é uma questão para fazer um cálculo e utilizado pelas empresas, né, dentro de uma NBR. E este cálculo que eu havia falado sobre dia perdidos e dia debitados é o que nós chamamos de taxa de gravidade. Então isso aqui a empresa necessita. Os órgãos responsáveis também vão utilizar a previdência, por exemplo. Então aqui tem uma taxa. Então isso aqui é um cálculozinho, mas nós não vamos dar interesse a isso. Aqui são os tipos de acidente, ó. Nós temos acidente de trabalho. Aqui é sem afastamento, com afastamento. Vamos lá, incidente. O que é um incidente? O incidente é quando ocorre um acidente sem danos pessoais. Vamos entender. Caiu um tijolo, mas não caiu na minha cabeça, mas eu estou perto. Então, o incidente é o quase acidente. Então, gente, para esses profissionais prevencionistas, o incidente ele é tão ou mais importante que o acidente com danos, pois nesse caso ele indica uma condição futura de acidente, devendo ser, portanto, analisado e investigado, bem como também devem ser sugeridas algumas medidas para evitar sua repetição. Por que o incidente é mais importante? Porque ele é um acidente sem mortos, né? Sem pessoas feridas. Então, nesse caso, é mais interessante trabalhar e estudar formas para prever esse acidente quando não há feridos, não há pessoas lesadas. Então, o incidente é isso, né? Por exemplo, uma caixa quase cai em mim, mas não caiu. Não tem que você dar aquele escorregão no piso molhado? Quase cai, mas não caiu, fica só patinando, leva aquele susto. Então, acidente é o quase acidente. Os acidentes com CAT são aqueles que são registrados, né? Nós falamos dessa comunicação de acidente, né? De trabalho. Então, acidente com CAT são aqueles acidentes que são registrados. Ou seja, o INSS está sabendo deste acidente. Os acidentes sem CAT, pelo próprio nome já está falando, é quando não foi registrado, né? Mas nós sabemos que quando a empresa ela não registra isso, ela pode ser multada. Então, não foi cadastrado no INSS e que foram identificados por meio de comprovação de relação ao acidente de trabalho. Então, acidente sem CAT não foi registrado. A família pode fazer isso, o sindicato pode fazer isso, alguma outra órgão é responsável, um dependente, né, algum responsável pelo acidentado pode fazer isso quando a empresa não fizer. Acidentes devido à doença do trabalho, nós já falamos sobre isso. Nós temos doença do trabalho e doença profissional. Estas duas são ditas doenças ocupacionais.
nessa situação são os acidentes ocasionados por qualquer tipo de doença profissional. Aqui está falando profissional também, mas tome cuidado, nós já falamos desses dois tipos e a diferença. Quando é doença do trabalho, um exemplo que nós temos aqui é a pessoa que tem dores na coluna devido à sua atividade, né, por muito tempo, de forma duradoura, por muitos anos trabalhando, ele pode ocorrer alguma lesão aí na sua coluna. Então, doença profissional não é bem esse caso, mas vamos deixar então. Nas aulas anteriores, nós diferenciamos esses dois tipos de doença profissional do trabalho, sendo que as duas são doenças ocupacionais. Acidentes liquidados corresponde ao número de acidentes cujos processos foram encerrados de forma administrativa pelo INSS. Ou seja, o INSS pagou o seguro lá, ele foi acolhido e depois ele retornou ao seu trabalho, ele foi indenizado. Ou ainda a pessoa que mesmo não retornou ao trabalho, mas ela foi indenizada. Isso aqui são acidentes liquidados. O empregado, todo mundo já sabe quem é, né? É toda e qualquer pessoa que realiza algum serviço ou trabalho, independente da sua natureza eventual ou não, para aquele empregador, para aquela empresa, sob a dependência deste e mediante a remuneração. Então tem um pagamento por aquilo, é por isso que a gente trabalha. Nosso objetivo principal aí, vamos dizer que é o dinheiro. Definição de empresa, estou falando de coisas que vocês sabem, mas está no conteúdo. Então a empresa é o estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos, canteiros de obra, frentes e ou locais de trabalho. Então a empresa, você sabe o que é. O estabelecimento vai ser as unidades, né, dessa empresa, a separação, os locais diferentes. Por exemplo, a empresa que trabalha uma construtora, né? Nós temos lá um local de trabalho e tem um operário, ou ainda tem um local de distribuição de algum material. Então tem setores, setor de estoque, setor financeiro, setor de recursos humanos, né? Setor de gerência, de finanças, e aí vai. Então tem cada situações, nós vemos muito isso. Uma escola, por exemplo, nós temos setores de trabalhos separados. Já o setor de serviço é dentro do estabelecimento. Aqui eu coloquei um exemplo daqueles escritórios abertos, né? Um modelo americano, em que há o escritório, mas nós temos aí cada pessoa com seu localzinho aqui, ó, de trabalho. Isso aqui é setor. Você vem aqui, faz seu serviço, seu colega do lado às vezes nem trabalha exatamente a sua função, mas está ali do seu lado também realizando o seu exercício de trabalho. Canteiro de obra, eu acredito que vocês saibam o que é, né? Então é a área de trabalho fixa. Observe isso aí, viu? Quero que você observe bem esse termo aqui, ó. Aqui o canteiro de obra é fixo. Está construindo uma casa, está construindo um prédio, uma obra, uma estrutura, independente do que seja. Então, neste caso, é uma área de trabalho fixa, temporária, porque uma hora você tem que entregar o serviço, onde se desenvolverão diversas atividades necessárias à realização de uma obra de engenharia, né? Então, isto é um canteiro de obra, ele é fixo. A diferença para a frente de trabalho e canteiro de obra é porque a frente de trabalho é móvel. Como assim, professor? O canteiro de obra aqui anterior, ele não muda de lugar. Presta atenção. Enquanto eu estou fazendo o serviço aqui desse prédio, é temporário, mas até eu entregar é fixo. Já a frente de trabalho é uma área também de trabalho, só que móvel e também é temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra da engenharia. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, nessa foto, que mostra o quê? Pessoas ajeitando, por exemplo, vias públicas, estradas, rodovias. Neste caso é frente de trabalho. Por quê? Porque eles fazem aquele serviço de forma temporária e móvel. Ou seja, não há um local fixo. Ele vai mudando a todo tempo. Então, por haver essa mudança, por ser móvel, nós chamamos de frente de trabalho. Quando for fixo, canteiro de obra. Quando for móvel, frente de trabalho.
Pi 3, 2, 1. Causas dos acidentes de trabalho. Vamos lá. Um acidente de trabalho, na maioria das vezes, a sua causa é de forma multicasual, ou seja, são várias causas. Então, há várias causas que colaboram para essa ocorrência. Nós temos, primeiro, causas básicas. Nós temos as causas básicas, geralmente é uma falha humana ou fatores ambientais. Vamos ver isso. Uma falha humana, como o próprio nome fala, é quando nós temos atos inseguros, ou seja, a pessoa tomou alguma atitude de forma errônea e fez ela falhar. Por algum motivo, geralmente é falta de atenção, imperícia, negligência, e aí vai. Então são denominados fatos inseguros, ou seja, falha humana. Fatores ou ações pessoais dependentes exclusivamente do ser humano, que contribuem para a ocorrência de acidente com ou sem danos ao trabalhador, aos companheiros ou aos materiais e equipamentos. Coloquei, por exemplo, um acidente de carro. Então, a pessoa que por motivo de falta de atenção ou de forma imprudente ou irresponsável, por exemplo, ao atender o celular no momento de dirigir, conduzir o carro, provoca um acidente. Isso aqui são atos inseguros e aqui é uma falha humana. Já os fatores ambientais é uma forma diferente. É quando o ambiente ele interfere no acidente. O local do trabalho, o ambiente em si já pode acontecer um acidente. Então, são denominadas condições inseguras, ou seja, nós estamos em condições inseguras de trabalho. Coloquei aqui um exemplo, o cara que está lá na torre de transmissão, ele vai fazer uma manutenção. Então, o cara que está lá nas alturas, na torre de transmissão, independente dele fazer alguma atitude, alguma ação falha, o ambiente, as condições inseguras faz, por exemplo, com que o acidente aconteça. Se você está em um local alto, logicamente, se houver essa falha, essas condições inseguras ambientais, ele vai cair. Então vai acontecer uma tragédia aí, um acidente. São aquelas, então essas condições, então são denominados de condições inseguras, são aquelas que presentes no ambiente de trabalho colocam em risco a integridade física e ou saúde do trabalhador, bem como a segurança das instalações e dos equipamentos. Então aqui são conhecidos também como falhas, né, do ambiente de trabalho e podem conduzir ao acidente do trabalho. Podemos citar como fatores ambientais a falta de proteção em máquinas, pode ocorrer, a máquinas pesadas, o ruído em excesso, obstáculos, desorganização, temperaturas extremas, ventilação insuficiente, não fornecimento de equipamento de proteção e etc. Por exemplo, o bombeiro. Isso aqui é condições inseguras. Se o bombeiro vai apagar o fogo, o ambiente que ele vai trabalhar já é inseguro. Independente de ele tomar a atitude correta ou não, ele pode se queimar. Então é uma condição insegura, não é a falha humana. Como eu mostrei o exemplo anterior do rapaz que estava na torre, aqui também nós temos um trabalhador em andaime. Então na construção civil acontece muito isso. Neste caso é uma condição insegura, uma vez que você estando em um ambiente alto, você pode cair independente dos equipamentos de proteção. Outra é ato inseguro, né? Usaram, por exemplo, aqui o trator para sombra. Não sei se realmente acontece isso, mas é só um exemplo aqui hipotético. Então, esse ato inseguro mais condição insegura, ou seja, quando esses dois são unidos, né, somados, nós temos um acidente previsto. Continuando, nós vamos falar de consequências dos acidentes do trabalho.
Quando descobrimos as causas dos acidentes e trabalhamos no sentido de controlá-las, estaremos reduzindo de forma sensível a ocorrência de acidentes. Então, um profissional prevencionista, ele utilizará no decorrer de sua atuação de várias ferramentas eficazes para a prevenção. Continuando sobre as consequências do acidente de trabalho, nesta situação, quando se trata do trabalho, todos nós perdemos, com essa ocorrência de um acidente de trabalho. A primeira situação é o indivíduo, a questão da lesão, a incapacidade, os acidentes, afastamentos, diminuição dos salários, o desamparo da família e a morte. A empresa, por sua vez, ela vai perder tempo, vai perder produção, ela vai ter dano material, caso destrua alguma máquina, ela vai ter perca de materiais, ela vai ter perca de gastos com primeiros socorros, ela também vai ter gastos com substitutos e atraso na produção. Então, a empresa ela vai perder só a questão financeira. Já a nação, a União como um todo, ela vai acumular aí encargos assumidos pela Previdência Social. Que embora nós pagamos para receber isso aqui, mas nós sabemos que sempre dá um pouquinho de trabalho também para receber os nossos direitos. E aumento dos preços, prejudicando assim o consumidor e a economia. Então, nesse caso, a perca ainda aqui é falada no sentido financeiro. Então, esses dois aqui, tanto a empresa como a nação, a empresa está focada no lucro e a nação está focada nos impostos. Por isso que é interessante essa questão do trabalho, prevenir acidentes, utilizar equipamentos de proteção individual e aí vai. Então pessoal, o custo do acidente é para todos, É para o trabalhador, é para o empregado, o bonitão aqui que ganha dinheiro em cima do trabalhador, muitas vezes nem reconhece, e para todos nós, Porque a nação, o Brasil, esse aqui representando a nação, o Brasil. Então o Brasil ele gasta bilhões de reais por ano com acidentes de trabalho. O governo ele acha chato isso, Ele não quer que isso aconteça porque é perca para ele. Porém, quando o coitado do trabalhador aqui, quando ele realiza qualquer atividade, qualquer serviço em si, é descontado um valor do seu salário para cobrir esse tipo de seguro, tipo de previdência, de gasto, plano de saúde, e aí vai. Então, esses custos de acidente de trabalho, ele pergunta assim, como estimar? Como estimar esses custos? Observa-se que para estimar esses acidentes de trabalho, não dá para saber muito bem, Só dá para saber quando a perca está relacionada ao que a empresa e a nação em si quer, que é a questão do dinheiro. Mas para o empregado não dá para mensurar essas percas. Então, a ocorrência de um acidente de trabalho ou um incidente sempre produz uma série de eventos que acarretam com prejuízos econômicos, como eu falei, para o acidentado, para a empresa e para o país. Evidentemente que neste item estaremos citando os efeitos financeiros, sem levar em consideração lesão física ou psicológica. Outro aspecto para refletir é o custo social, ou seja, o desamparo de uma família pela ausência de um ente querido em decorrência de um óbito, por exemplo, que aqui é a maior perda que nós podemos ter. Então fica evidente que é muito difícil mensurar, não dá para medir, não dá para mensurar de forma exata o custo de um acidente de trabalho. Você perdeu a perna? Perdeu o braço? Quanto vale seu braço, sua perna? E se você perdeu a vida, quanto é que vale a sua vida? Então o que se pode fazer é estimar. Então criar essa estimativa é corrida capitalista, quer corrigir erros, problemas com dinheiro.
Então, estimar através de aplicações de técnicas de investigação de acidente e de recursos estatísticos. Então, os custos de acidente de trabalho, eles podem ser de forma direta ou indireta. Os custos diretos, também conhecido de custo segurado, não têm relação direta com o acidente e apresenta custo permanente para o empregador. Neste caso, está falando da contribuição mensal. Essa contribuição que a empresa paga, não só a empresa, mas também o trabalhador. E isso é calculado a partir do enquadramento da empresa em 3 níveis de risco: leve, médio e grave, e de percentual sobre a folha de pagamento de contribuição da empresa, respectivamente. 1, 2 e 3. Os custos indiretos são aqueles inerentes da própria atividade da empresa e envolvem os custos relacionados ao acidente. E neste caso, a empresa vai lá e fica chorando, né? Por exemplo, o salário dos 15 dias de afastamento que ela vai pagar sem que o trabalhador produza, multa contratual pelo eventual não cumprimento de prazo, caso aconteça, perda de bônus da renovação do seguro patrimonial. Já quando há acidente, ele tem essa perca desse bônus, despesas decorrentes de substituição ou manutenção de peça, equipamento ou veículo danificado, prejuízo decorrente de perca de produção e eventuais danos causados, gasto de contratação de uma nova pessoa, por enquanto você está lá sendo substituído, e essa pessoa tem que ser treinada. Pagamento de horas extras para demais profissionais para cobrir o serviço daquele acidentado, que é a questão da queda da produção. Custos com eventual embargo ou interdição fiscal. Essa questão da interdição é se a empresa tiver algum problema, mas se acontecer isso, é porque ela que está com problema. Se acontecer essa interdição, problema na empresa. Então, se acontecer essa interdição, o problema é com a empresa. Ou então, se for uma situação de catástrofe e um acidente que seja algo gigante, que tem que ser interditado. Pagamentos das horas de trabalho despedidas. Pagamento de hora de trabalho, né? Posso ver pagamento de horas de trabalho e outras pessoas da empresa. Para quê? Para investigar as causas do acidente. Tem que fazer isso. A empresa, quando tem esse acidente, tem que ir atrás. Assistência médica e socorros de urgência, do transporte do acidentado, em providências necessárias para normalizar o local do acidente e ainda assistência jurídica que é precisa. Então nós observamos aqui nesses custos direto e indireto que há uma preocupação maior na questão financeira e principalmente lá, né, pela empresa e pela União. Então é muito complexo calcular o montante exato das despesas relacionadas ao acidente de trabalho. É como se fosse um iceberg, né? A ponta visível mostra o que foi gasto. E a parte invisível envolve uma série de gastos que, às vezes, são muito difíceis de serem computados de forma monetária. Então a empresa e a nação aí tem novamente essa preocupação com o dinheiro. Então os custos eles refletem nas despesas envolvidas no acidente. Mas qual é o valor da vida ou saúde do trabalhador? Então esse pessoal aqui são as pessoas que são mais prejudicadas. São as pessoas menos favorecidas. Então esses é quem sai perdendo. Então é necessário você, trabalhador, você, que nós trabalhamos da forma correta, com os equipamentos corretos, com as orientações devidas, para que não ocorra nenhuma forma de acidente para a gente. Porque, pelo que nós percebemos, uma pensão, nenhuma forma de dinheiro, vai suprir a minha vida, a sua vida. E por último, o principal de tudo que a gente estuda é isso. É para a gente aprender meios, metodologias, formas de prever, evitar esses acidentes. Por quê?
porque o mais importante é que aquele que trabalha, o trabalhador, ele tem que retornar para a sua família do mesmo jeito que foi para a empresa. Então é isso, ficamos por aqui e esta é a nossa aula. Caso tenha alguma atividade, responda. Valeu, tchau, tchau, fui.